Saudações em Cristo, seu professor Alex Araújo aqui, seu professor de teologia. Hoje nós vamos estudar aí uma matéria muito importante para você que quer pregar, né? Você quer montar os seus estudos bíblicos ou montar até mesmo a sua pregação. Nós vamos começar uma matéria aí homilética, a arte de preparar esboço, a arte de preparar aí o seu sermão. Vamos à nossa aula então, algumas orientações. Nossa introdução. O pregador precisa saber a importância indiscutível na grande seara. Corrigir detalhes da sua apresentação quando está diante do púlpito, do público. Dar maior ênfase à oração, à igreja e à palavra. Então nós vamos estudar aí, né? Como você ter aí uma melhora aí nas suas ministrações, nos seus esboços, na sua palavra. O pregador precisa saber que o aspecto intelectual é algo que não deve ser rejeitado, pois muita contribuição poderá ser fornecida pela história, pela ciência, pela filosofia ou outras matérias, outros materiais além. Aquele que foi incumbida a responsabilidade de transmitir o recado divino, a palavra, esse terá de ter consciência da objetividade do sermão. Então, o sermão tem que ser objetivo, tem que ser claro. E não se pode levar por variações de tantas ideias tais que não deixam o público seguir uma linha de pensamento. Então, nós precisamos ter uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento organizada, a fim de que quem está ouvindo possa entender com clareza aquilo que você quer passar, aquilo que Deus mostrou em seu coração para estar passando. Geralmente, quando você vai pregar a palavra, né, você ora a Deus, você pede ao Senhor para mostrar qual é o interesse, qual o tema que o Senhor quer passar, ou até mesmo quando você é convidado aí para um congresso, para um trabalho, uma campanha, e aí o pastor local te dá aí um tema. Então você vai orar para você organizar ali em cima daquele tema a qual fora escolhido. A homilética é a arte de pregar. Não deve ser algo a ser aprendido somente por pastores. Existe uma grande necessidade do leigo ter um conhecimento dessa arte, já que é possível também aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar numa instituição teológica. Então, nós estamos aí disponibilizando esse curso aí, nessa matéria de homilética para você, mesmo não sendo um pastor, mas você tem aquela oportunidade aí de trazer uma mensagem final, ou quem sabe você tem um desejo de aprender a ministrar a palavra de Deus, essa é a sua oportunidade aí. Nós vamos daqui a pouco estar falando, né, sobre a montagem aí do sermão da palavra do Senhor. Relação entre a homilética e a hermenêutica. Tem uma outra matéria, né? Nós temos aí no nosso canal, você pode estar assistindo também, falando sobre a hermenêutica, né? Que é a arte da interpretação. A hermenêutica é a arte de interpretar textos e a homilética aí é a arte de comunicar, de expor, de montar ali o seu esboço e também a arte de falar, né? Que temos aí dentro da homilética, a oratória, né, a retórica, uma forma aí de você estar melhorando aí o seu sermão a cada dia. A palavra homilética vem do grego homilia, né, que significa persuasão em falar, persuasão ou falar, né, etc. Assim sendo, muitos definem a homilética como a arte de pregar, né, a arte de pregar e pregar bem. As primeiras teorias acerca da homilética aí surgiram entre 345 e 405 depois de Cristo, né, nos escritos de Crisóstomo, pregador da igreja primitiva, e também de Agostinho, né, conhecido aí como Santo Agostinho. Eles tinham aí uma retórica, né, uma oratória muito bacana. Nós temos aí alguns livros deles, né, e eles tinham aí trazia aí a homilética
de uma forma bem profunda. Relação divino-humano com a homilética. Deus é o autor e inspirador da mensagem. A mensagem tem que vir de Deus. O pregador é um veículo usado para transmitir o recado divino. Então, nós somos o veículo a qual o Senhor usa para transmitir a sua palavra. O ouvinte é o alvo a ser alcançado. Então, nós temos que ter um público, né? Não somos pregadores aí sem ter um público. Até mesmo quem vai para trás das câmeras, que se torna um youtuber, ele precisa de um público. Nós também vamos para trás de um púlpito, nós precisamos de um público. E nós somos nada mais, nada menos do que apenas um vaso usado por Deus para transmitir o seu recado divino, né? Sendo assim, podemos expressar esse relacionamento na seguinte ordem. Olha a ordem que deve ser: oração. Primeiro, oração. Comece o seu sermão orando. Ore a Deus pedindo. Aí depois tem a escolha do texto. Como eu já disse anteriormente, pode ser um texto que Deus colocou em seu coração, pode ser um texto, de repente você está montando um estudo bíblico em cima de algum assunto, você quer trazer série, igual eu gosto de trazer séries de estudo bíblicos, igual eu já falei sobre angiologia, já falei sobre escatologia, e aí a gente vai trabalhando vários textos. Ou pode ser um texto aí, de repente você foi convidado para uma campanha, e aí a pessoa vai te dar aí um texto para você estudar. E depois de você selecionou o texto, você vai meditar no texto. E aí você vai fazer a interpretação. Aí a hermenêutica e os princípios da hermenêutica na interpretação. E da interpretação você vai fazer aí o seu esboço, né? Montar o seu esboço aí com os princípios aí que nós vamos estar passando para vocês da homilética. E depois você vai entregar aí aquilo que você fez, né? Através da comunicação, através ali da pregação, do uso da palavra no púlpito, quer que seja no púlpito, quer que seja atrás aí das câmeras, né, onde você de repente é um youtuber, né, e Deus te usa aí para estar trazendo aí a palavra na rede social. Considerações sobre a mensagem. É o Espírito Santo que convence o pecador, não é a lógica do pregador. Ou seja, nós podemos ter aí as melhores retóricas, as melhores oratórias, podemos estudar nas melhores escolas e ser um excelente aí em homilética, em hermenêutica, em exegese, mas ainda é o Espírito Santo, sempre será o Espírito Santo que convencerá o pecador do seu pecado, que convencerá da mensagem que você trouxe. Então a mensagem é do Espírito Santo, a mensagem não é nossa. As ilustrações, né, são importantes, mas nunca substituirão a palavra de Deus. Gosto de trazer ilustrações, né, histórias que vão trazer é, entendimento, certo? Entendimento. É muito importante trazer ilustrações, mas não substitui a palavra de Deus. Eu não posso chegar e ler uma ilustração e trazer uma mensagem em cima da ilustração. Não. Eu posso trazer a palavra de Deus. Já fiz algo diferente. Uma vez eu fiz algo bem diferente mesmo. Eu cheguei para trazer uma mensagem, era até um culto de ceia, e eu não li a palavra. Eu cantei um louvor, né? Um louvor da da harpa cristã, aquele 291, falando sobre a Rua de Cruz. E eu trouxe a história da Rua de Cruz e trouxe também, né, o principal, textos falando sobre a cruz, sobre o sofrimento de Jesus na cruz. Errado? Não, é uma forma diferente de pregar, uma forma dinâmica de pregar. Eu trouxe a palavra, mas a minha palavra inicial, aquela palavra que todo pregador, antes de começar a explanar o texto, ler um texto, eu fiz diferente. O meu texto foi uma música da harpa cristã que serviu de base. Foi interessante, mas é um contexto tirado, é um contexto tirado do texto bíblico. Mas já uma ilustração não tem como eu fazer desta forma, porque a ilustração nem sempre será uma ilustração real, pode ser uma história. Serve para usar no meio do sermão, como parábola, para estar melhorando ali, ilustrando a sua mensagem, mas não, nunca substituindo a palavra de Deus. A arte e a técnica também não substitui a inspiração divina. Não adianta eu ter
técnicas fantásticas e não irá substituir a palavra divina, né? Existem pessoas que são excelentes palestrantes, mas não são bons em questão de estar pregando aí a palavra, trazendo a mensagem de Deus. Vamos conhecer um pouco da história então da pregação. Após o exílio da Babilônia, foi que a homilia primitiva começou a se desenvolver por ocasião de um novo aspecto na vida judaica. A pregação feita em público, com leitura das Escrituras e a explanação da mesma, por volta de 445 a 425 antes de Cristo. Aí nós vemos aí várias histórias aí de pessoas, né, que já explanavam o texto, igual Esdra, por exemplo, ele foi usado aí para estar explanando o texto da palavra. E diversos outros, né? Nós podemos citar também Moisés. Moisés ele recebeu de Deus as tábuas da lei e ele explanou aí para o povo as leis a qual o Senhor havia lhe entregado. Os gregos, né, do ano 500 ao 300 a.C., desenvolveram a retórica com os grandes filósofos. Então nós vamos ver aí alguns filósofos que são estudados aí no nosso período escolar, né, aí no segundo ano, segundo grau, né, do primeiro ao terceiro ano em filosofia. Vamos então conhecer aí Platão, Sócrates, Aristóteles. Eram pessoas assim que tinham uma retórica fantástica, que tinha uma excelente oratória, que sabiam o uso da palavra. Os romanos, influenciados por eles, né, pelos gregos, aperfeiçoaram aí a retórica em forma de oratória. Então eles foram fantásticos também. E Jesus foi um mau exemplo aí da pregação pública, né? E tinha uma grande oratória também nos tempos aí nos tempos romanos. Jesus era fantástico. Ele usava o que aparecia na frente como púlpito ou como palco, né? Ele usou, por exemplo, aquele barco, né? Como palco, a montanha. Então ele sempre estava ali exercendo aí a sua homilética, né? Sua arte de pregar, sua arte de falar em público, ao público. Então, Jesus ele falou através de parábolas, Jesus ele explicou as escrituras e ele repreendeu também o sistema pecaminoso, né? Nós temos uma imagem ali em cima de uma pedra, algo assim, uma montanha, um monte, um pequeno monte, e ele ali ensinando a- aquelas pessoas, né? Os discípulos e os demais que estavam sempre acompanhando Jesus. Jesus tinha uma boa oratória, né? Quando vamos observar onde Jesus estava, havia multidões de pessoas paravam para ouvi-lo. Ele transformou a sua palavra em ação, com poder, ele profetizou sobre si mesmo, né? Ele deu aí explicações sobre ele mesmo, que Isaías vem falando, e ele citou Isaías, onde falava sobre a pessoa dele. Ele profetizou sobre os fins dos tempos e muito mais. Jesus era um excelente orador. Bom, vamos conhecer agora alguns erros que nós cometemos e precisamos organizar para não cometermos mais esses erros diante do público. Não deve gesticular demasiadamente o tempo todo. Você acaba fazendo com que o seu ouvinte se perca e se torne uma mensagem cansativa. Eu gesticulo muito, mas nós não podemos gesticular demasiadamente o tempo todo gesticulando na mensagem. Evitar coçar. Se for fazer, faça de uma forma discreta. Não ficar de boca aberta o tempo todo. Uma coisa que não se deve fazer é tossir no microfone. Vira do lado, tampa a boca. Perdão, irmãos. Peça perdão e continue. Sempre leve para cima do altar, né? Geralmente, em algumas igrejas, existem pessoas que já estão já
foram trabalhados para poder, toda vez que alguém sobe ao altar, ele leva uma aguinha. Isso é muito interessante. Instruir a igreja a estar levando uma água para quem está ministrando. Porque você começa a falar aí várias horas, vários minutos, então vai secar a sua boca, vai dar alguns pigarros, é, algumas tossidas, né? Então é bom estar tomando sempre água e evitar ficar tossindo em cima do microfone, salivando o microfone e outras coisas mais. Os botões da roupa devem estar todos abotoados. Você está em cima do altar. Você precisa ter reverência, né? A não ser que for aquele blazer que geralmente nós deixamos aberto. Fora isso, não seja um blazer transpassado, os botões devem estar sempre botoados, evitar aí qualquer constrangimento. Não passar as mãos no cabelo o tempo todo, né? Não esfregar as mãos na roupa. Evitar repetições de palavras, tais como né. Isso aí é algo que nós falamos sempre, mas devemos nos corrigirmos ao longo do tempo. Realmente, toda hora. Aleluia, aleluia toda hora. Devemos glorificar. Mas às vezes, quando o pregador está falando muito aleluia, é, o seu sermão geralmente está vazio, geralmente ele não tem o que falar ou deu um branco ali. Então, evitar ficar falando muito dessa forma. Para a mensagem, parar a mensagem para dirigir alguém. A não ser que o Espírito Santo mandar, não faça isso. Parar a mensagem para se dirigir a alguém. Eu tive uma má experiência. Eu era apenas um auxiliar, um pastor auxiliar. E tinha um líder que tinha algumas dificuldades. E tinha um líder, então, e ele tinha muita dificuldade com algumas situações. O que aconteceu? Uma certa vez, em uma mensagem, numa igrejinha na área rural, alguém questionou ele na mensagem. É normal alguém questionar, perguntar. Fica meio constrangedor dependendo do que a pessoa vai perguntar. Eu geralmente, se alguém me questionar numa mensagem final, se eu puder responder no momento, eu respondo. Mas se eu não puder, eu peço licença e falo para a pessoa que depois responderia. Eu geralmente, quando é estudo bíblico, os meus estudos bíblicos são abertos a perguntas. Eu mesmo faço pergunta para as pessoas, eu desafio as pessoas, eu faço indagações para fazer a pessoa realmente, fazer o público a pensar na Bíblia. E... Mas quando é mensagem final, geralmente nós gostamos de falar e a pessoa simplesmente ouvir, dando glória a Deus e se entregando na mensagem. Mas nesse dia foi um pouco diferente. Ah, uma pessoa, um irmão, ele indagou o pastor. Eu estava no altar e eu vi algo que o pastor fez que não é certo. Ele indagou o pastor parou a mensagem e começou a debater com esse irmão, a corrigir em meio ao culto, falar que ele precisava de mudança, falar várias palavras. E os dois começaram ali um bate-boca desnecessário e muito feio. Eu acho que o pastor poderia ter pedido licença, falado que depois responderia às indagações daquele irmão. Então, nós devemos evitar esses tipos de situações, parar a mensagem para poder falar com alguém no meio da mensagem, a não ser que realmente o Espírito Santo te entregar uma palavra para você passar ali para o seu público ou para alguém em específico. Caso contrário, continue com a sua mensagem até o fim. Outra situação é evitar gracinhas. Existem pessoas que gostam muito de fazer gracinhas, contar piadas, mesmo que sejam piadas tranquilas, mas no altar, no púlpito, não é lugar. Ali é lugar de reverência. Uma vez ou outra nós fazemos aí alguma brincadeira ou outra para descontrair,
né, no começo da mensagem, mas não é o lugar de você ficar fazendo gracinhas em cima do altar. Altar é lugar santo, é o lugar de transmissão da palavra de Deus. Alguns outros erros a serem corrigidos: não falar além do tempo normal. É relativo. Geralmente, cada igreja, cada ministério tem a sua forma de trabalhar. Por exemplo, nós, assembleanos, ou pessoas da Igreja Deus e Amor, por exemplo, que dão oportunidades, né, a diversas pessoas. Por exemplo, o ritual da Assembleia de Deus e Amor é igual. Começa com oração, meia hora, uma hora de oração de joelhos, depois cantam dois, três hinos da harpa cristã, depois lê-se a palavra e depois a oportunidade para os conjuntos e oportunidades aleatórias, sobrando aí 30 minutos, 20 minutos para o pregador. Aí o pregador deve obedecer esta regra. Porém, existem igrejas como batistas, quadrangulares e outras mais que têm um ritual diferente. Eles começam com uma oração de pé, já começa um louvor aí de mais ou menos uma hora, e depois do louvor já partem para a palavra. E aí o pregador tem aí uma hora de palavra, 50 minutos, bem relativo. Então, assim, o pregador deve olhar aonde ele vai pregar e o estilo da, da e o estilo aí do ritual da igreja. Salvo dias de estudo bíblico, igual, por exemplo, estudo bíblico. Geralmente, nas nossas igrejas, estudo bíblicos, geralmente damos oportunidade a uma pessoa apenas, né, as músicas da harpa, depois uma pessoa que vai louvar, ou um conjunto que vai louvar enquanto colhe-se dízimos e ofertas, e aí depois eu já passo para a palavra. Então a palavra é de uma hora e pouca, ou seja, ali é um estudo bíblico, então eu tenho mais tempo. E mesmo assim nós devemos respeitar o horário. É 9 horas que termina? 9 horas. Às vezes acontece em algum lugar ou outro que as pessoas vão até 9h30. Devemos obedecer ali as regras daquela igreja. Até porque existem pessoas que no outro dia vão trabalhar, igual um domingo. Se você ultrapassa aí o horário do domingo, no outro dia as pessoas querem trabalhar, no outro dia as pessoas precisam ir para os seus trabalhos, levantar cedo. Tem alunos ali que levantam cedo e vão para a escola, de repente precisam levantar mais cedo e tem ônibus para pegar, e, e aí dificulta. Já tive a experiência de continuar um estudo bíblico até 9h30 e o irmão levantar e sair, ir embora. Direito dele, no outro dia ele ia trabalhar. Eu sou um integral pela obra, ele não, ele trabalha. Então, normal. Então devemos respeitar o tempo que nos foi proposto ali. Há dias de festa que às vezes o pregador ultrapassa o tempo, mas aí é dia específico. Porém, em dia normal devemos respeitar o tempo ali proposto. Quanto ao pregador, o pregador é o veículo, né, chave do anúncio da palavra de Deus. Portanto, para ser eficiente no ministério da palavra, precisa estar envolvido com alguns fatores que nós vamos falar aqui. Primeiro, consagrado à oração. Não tem como um pregador não viver uma vida de oração. Oração é primordial, assim como nós almoçamos e jantamos, a oração tem que ter intensidade na vida aí do pregador. Consagrado à igreja ou dedicado à igreja. Como você vai dar oportunidade para um pregador que só vai na igreja aos domingos? Errado. O pregador deve estar aí junto à igreja. Consagrado à palavra. Como você vai dar oportunidade a um pregador que só lê a Bíblia quando está para pregar? Então, o pregador ele tem que ser consagrado à palavra, dedicado à palavra.
Não só a Bíblia, mas a leituras de enciclopédias, a leituras de livros, de vários outros conhecimentos mais. É necessário estar consagrado à palavra. Conhecimento intelectual manda muito. Quem lê mais tem sempre algo a mais para falar. Quem lê menos não tem nada ou pouca coisa para falar. É sempre necessário estar lendo, lendo, lendo sempre. A segurança intelectual do pregador é evidenciada nos seguintes conhecimentos: conhecimento bíblico, histórico, científico, filosófico e pessoal. 5 conhecimentos: bíblico, histórico, científico, filosófico e pessoal. Vamos conhecer? Conhecimento bíblico, como já disse anteriormente, como pregar se não conhece a palavra. E aí o apóstolo Paulo vem falando para Timóteo: Timóteo, persiste em ler, ler, ler. Lê hoje, lê de novo, persiste em ler. E é preciso. Eu sempre falo para os meus irmãos o seguinte: a Bíblia, na verdade, ela não foi feita para ser lida. Ela foi feita para ser estudada. Estudada, estude hoje, estude de novo, estude novamente. A Bíblia, ela precisa ser meditada. Conhecimento histórico. É importante que o pregador tenha conhecimento do desenvolvimento da história através dos séculos e relação com o cristianismo. Então é preciso ler bons livros que vêm trazendo aí história, às vezes, que a Bíblia não conta. Igual Flávio Joséfo, por exemplo, nós indicamos muito, nós teólogos amamos, é uma fonte confiável, né? A história de Flávio José, a história dos Hebreus é interessantíssima. Conhecimento científico é de grande valia você ter conhecimento aí da ciência, conhecer várias fontes, né, científicas que vêm sustentar aquilo que a Bíblia já vem afirmando há muitos anos. Aí quando você traz aí um conhecimento como esse, é de grande valia aí no seu sermão, no seu estudo bíblico. Conhecimento filosófico. É bom estar conhecendo pensamentos dos filósofos. É sempre importante, isso traz um peso aí no seu sermão também. O público ele vibra e considera interessante quando o pregador sustenta uma verdade bíblica como uma citação aí de um grande filósofo, né? Experiências pessoais, né? Todo pregador passa por experiências pessoais e é interessante trazer experiências pessoais para o altar quando vão trazer, aí vão fazer uma diferença aí na vida de quem está ouvindo, ou experiência de outras pessoas que também vão servir de testemunho para a nossa mensagem, para o nosso sermão. Mesmo que o pregador tenha todo o recurso técnico e intelectual, jamais poderá deixar de lado o fator mais importante. A inspiração do Espírito Santo é primordial, a inspiração do Espírito Santo na nossa vida. Objetividade do sermão. Uma boa mensagem é objetiva desde o começo até o fim. Ou seja, um bom sermão obedece a um tema desde a introdução até a conclusão. Você não pode começar numa história e partir para outra. Começa falando dos milagres de Jesus, aí vai na morte, aí volta no nascimento, e aí não tem uma linha de raciocínio daquilo que você quer transmitir para o público. Objetividade do sermão. Vamos a uma ilustração. Certa senhora possuía um pássaro de estimação e um gato travesso que está prestes a pegá-lo. Seu filho vê a cena e transmite o fato com as seguintes palavras: Mamãe, um gato pulou em cima da janela e vai pegar o passarinho na gaiola. Vejamos a eficiência da expressão do menino. Atraiu a atenção da mãe para aquilo que estava lhe falando. Levou a mãe a tomar uma atitude, no caso, em defesa do pássaro. Falou pouco, mas falou objetivamente. Então ele resumiu ali a história, ele não ficou contando várias situações, porém falou aquilo que a mãe precisava ouvir. Assim tem que ser um sermão.
Às vezes não é um sermão de 40, 50 minutos, é um sermão de 10 minutos, 20 minutos. Quando eu comecei, eu mal conseguia falar 10 minutos. Mas era objetivo, era a palavra que a pessoa precisava ouvir. Seu objetivo é atrair a atenção dos ouvintes e levá-lo a tomar uma posição em relação ao propósito da mensagem, essencial a todo bom pregador. Um sermão objetivo dividido e bem preparado, ajuda tanto ao pregador quanto ao público, certo? Eu já tive a experiência de pessoas virarem para mim e disserem: Olha, o que você pregou, eu precisava ouvir. Deus falou comigo através da sua mensagem. Então, o sermão tem que ser objetivo, tem que falar algo ao coração do pecador ou do ouvinte. A introdução, também chamada de exórdio, deve também ser elaborada por último, como acontece com o título. A introdução é o processo pelo qual o pregador procura conduzir a mente dos ouvintes para a sua mensagem. A introdução é como um índice. Você pega um livro e lê um índice, você vê o que o livro vai contar. É mais ou menos dessa forma. Assim é a introdução, deve ter sido. Então é interessante, né, que se faça a introdução depois de você elaborar todo o seu sermão. Aí depois você elabora os tópicos ou toda a mensagem, depois você volta e cria ali a introdução para que a sua introdução mostre o que você vai falar ali na, na sua mensagem. A conclusão é o clímax do sermão. Na conclusão, o pregador deve chegar ao seu alvo, que é atingir os seus ouvintes e persuadi-los a praticarem e aplicarem em suas vidas a mensagem que ouviram. Tem que ter um clímax na conclusão. A discussão. A discussão é o desenvolvimento das ideias contidas nas divisões do sermão. Então, ao longo do sermão, você vai criar ali uma discussão ali do tema a qual você está inserindo no seu sermão. A fonte principal para a discussão deve ser a Bíblia, mas não é errado que o pregador recorrer a outras fontes. É interessante, né? Igual nós gostamos de usar muito Flávio Josefo nas nossas histórias. Não é errado nós contarmos o que a Bíblia não conta quando é real algumas histórias. Porque se a Bíblia fosse contar toda a história da humanidade, não seria seria uma Bíblia que ninguém leria, porque seria uma Bíblia muito grande. Então, a Bíblia é um resumo. Por exemplo, quando você pega o livro de Gênesis, você vê ali, na minha opinião, é o maior livro que tem na Bíblia. Ah, mas não é os Salmos? Para mim é Gênesis. Por quê? É um resumo muito grande. Conta muita coisa ali no livro de Gênesis. Então é um resumão ali no livro de Gênesis. 50 capítulos muito resumido. Então outros livros vêm trazendo algumas histórias que às vezes Moisés não trouxe aí no seu livro de Gênesis. Ilustração. É o processo de aplicar algo desconhecido pelo conhecido. É uma exposição do exemplo que torna claros os ensinamentos do sermão. A ilustração pode ser uma parábola, uma alegoria, um testemunho, uma história ou uma história. Qual a diferença de história com a história? História com H é algo que realmente aconteceu. Com é a história, é um conto, uma fábula, algo que foi inventado para ilustrar alguma coisa. Por exemplo, vou contar uma história para vocês, que é muito utilizado aí em ilustrações, em sermões. Havia um vagalume e havia uma serpente. A serpente tentava de todo jeito comer o vagalume, se alimentar-se do vagalume. E boqueava para um lado, boqueava para o outro, e o vagalume sempre fugindo ali da serpente. Um dia o vagalume perguntou para a serpente qual o motivo que ela queria se alimentar dele, enquanto ele era apenas um pequeno inseto. Ela poderia aí alimentar-se de algum rato ou um sapo que tem mais carne, por exemplo. E aí a serpente disse para ele que não, porque o que ela queria, na verdade, era apagar a luz daquele vagalume, o que o brilho dele incomodava ela. Então, você vê que é uma história, não é uma história. Uma cobra, uma serpente, ela não fala
pelo menos no nossa era agora. E também um vagalume não tem uma comunicação ali com a serpente, pelo menos na nossa era não tem. Mas é uma história. Então, quando você vai criar um sermão, você traz aí um testemunho, né, que serve de ilustração, uma parábola, igual Jesus trabalhava muito com parábola. Jesus ensinava ali a Bíblia e ele trazia uma parábola. A parábola não tem que ser necessariamente uma história real, igual o filho pródigo é uma parábola. Pode ter acontecido ou mais provável que não aconteceu. Era só uma história onde o Senhor queria mostrar algumas coisas para nós. É uma alegoria, né? Uma história alegórica, igual essa aí é uma história alegórica, e diversas outras situações para estar incrementando ali no nosso sermão. O cumprimento do ritual não basta para que haja culto, é indispensável a aceitação por Deus do culto oferecido. Deus estabelece condições para aceitar a adoração dos homens. A ignorância dessas condições ou a violação transforma o ritual em exercício unilateral, enervante, com sérias consequências para os participantes. Palavra aí de Boanerges Ribeiro. Ou seja, o culto ele tem que ser de uma forma, tem que ser um culto, tem que ser cultuar a Deus mesmo, e não algo é, algo manejado, algo robotizado, onde não tem uma adoração, onde não tem uma essência, né? Deixamos alguns pré-requisitos para um culto. Se não tiver, não há um culto. O culto tem que ter fé, tem que ter envolvimento total da vida, certo? Não sendo assim, não há culto. Em meio a múltiplas maneiras de cultuar, há um elemento indispensável à adoração: é o amor. A essência da adoração é o amor. É totalmente impossível adorar a Deus sem amá-lo. Por isso há aí entre nós muitos ateus, muitos céticos que não creem em Deus, porque não tem um amor. Então, se não tem um amor, para que há uma adoração a Deus? Então, a adoração a Deus tem que haver um amor. Você vai à igreja adorar a Deus, você vai com amor. Vou lá para agradecer, para exaltar o nome de Deus, para adorá-lo. Embora hoje o conceito de culto tenha sido errôneo na vida de muitas pessoas vão na igreja, eu vou na igreja hoje porque tem um pregador que revela até o número do CPF, e um pregador fala e é bênção, eu vou porque eu estou interessado em receber uma cura. Isso não é cultuar, não é, não é mesmo. Culto vem de cultura, que vem de cultivo. O que que é cultivo? É cultivar, plantar. Igual nós estamos aqui em uma região cafeeira, então qual que é o cultivo do povo? O café. Eles plantam o café. Então eles não chegam na terra, eu vou comprar uma fazenda que a fazenda vai me dar café. Não, de forma alguma. Ele precisa preparar a terra, arar a terra, plantar a muda, trabalhar ali, adubar a muda, até chegar o momento da colheita. Então, cultuar é cultivar, é plantar. É ir para a igreja trabalhar nosso coração, se arrepender, ir para a igreja com o coração contrito e falar: Senhor, eu vim aqui te adorar, eu vim aqui consagrar a minha vida a Ti, eu vim prestar o meu culto a Ti, a minha adoração a Ti. Isso é cultuar. Você não vai para receber, você vai para dar. Doar de si. Deus, eu vim trazer a minha adoração, eu vim trazer a minha oferta, que é o meu corpo, em espírito e em verdade a Ti. Isso é cultuar. Você não vai para receber, você vai para dar adoração a Deus. Elementos do culto. Os elementos do culto são meios usados para adorar e para expressar o culto. São as formas e funções por meio das quais a recepção e a ação litúrgica se efetivam mediante a sua cooperação orgânica e suscitam e expressam o evento cultual, ou Handler. Os principais elementos do culto são a Bíblia, a oração, a música, os sacramentos e as ofertas. O culto tem que ter isso. A música foi instituída no culto por Deus. No reinado de Davi já houve essa instituição. Sendo Davi um músico e conhecedor do valor da música na vida do seu povo e da religião, passou a desenvolvê-la em termos
de ministério através do desempenho de 4.000 músicos com os seguintes critérios e funções. Critérios, escolha. 1.1 escolha. Os 4.000 músicos foram alistados por vontade própria, mas não por vontade própria, mas por vontade de Deus. Eram os levitas músicos, escolhidos da tribo de Levi, por excelência do próprio Deus. Eram purificados para exercer a função determinada do seu ministério. Olha, algo que as pessoas confundem muito é a ideia: eu sou levita, você é levita, o que você faz? Eu canto. As pessoas confundem a ideia de levita, acham que levita é propriamente o músico. Na verdade, não. Da tribo de Levi saiu os músicos, esses 4.000 músicos, mas da tribo de Levi também saíram sacerdotes. Então, pela função do tabernáculo, deveria ser da tribo de Levi, não era só os músicos. Um levita não era um músico, o levita não é um músico, tem o levita cantor, que são esses 4.000 músicos, mas tem o levita sacerdote. Então, eu não posso chamar o levita de músico, igual muitas pessoas confundem. Eu sou levita, eu sou músico. Na verdade, não. Existem levitas músicos, existem levitas sacerdotes. Levita é quem nasceu na tribo de Levi, né? Porque as outras tribos não foram separadas para a música ou para o sacerdócio. Então, essa tribo foi selecionada para essas funções, certo? Queremos destacar aí as funções do ensino da música e o desenvolvimento no canto. Davi, juntamente com Kenanias e os 288 mestres, criaram formas e desenvolveram técnicas de canto que até hoje são usadas em todo o mundo. Vejamos alguns exemplos, né? Regência do canto coletivo congregacional, regência dos cantores ou coral, uso de instrumentos adaptados para o acompanhamento aí do canto, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa foi a primeira parte aí da homilética. Nós vamos para a segunda parte, onde vamos estar falando sobre a montagem do sermão, os tipos de sermão que nós temos aí, que nos ajudam a melhor elaborar o nosso esboço para melhor trazer a palavra de Deus. Até a próxima aula. Que Deus em Cristo possa abençoar grandemente a sua vida. Dê um like no nosso vídeo, compartilhe, curta, se inscreva em nosso canal. Que Deus em Cristo possa abençoar grandemente a sua vida.